Um caçador, quando ele sai para uma caçada, meu pai, meu avô costumava dizer o seguinte: o caçador vai para uma caçada, mas ele também pode ser caçado. Por isso que tem aquele ditado: um dia da caça, outro dia é do caçador. A caçada, para muitas pessoas, é uma diversão. Hoje é até um esporte para os animais que são permitidos a caça, mas ela nunca deixou de ser um trem perigoso. Você vai para uma caçada, é perigoso tão quanto esses doidos que sobem nesses balões sem direção, esses dos outros doidos que vai procurar subir na montanha mais alta do mundo. A caçada sempre foi uma atividade de risco. E hoje eu vou contar para vocês um caso. Você imagina bem, você vai para uma caçada, você foi enganado aí, que o caipora mijou e jogou, não sei se se perdeu. Você vai encontrar com a onça e você ainda vai misturar com cascavel. Aí você imagina se não é um desafio, se não é uma coisa das mais perigosas que tem. Você numa caçada ter essas três experiências, esses três riscos. Ser molhado pelo mijo do caipora e se perdeu, depois misturou com a cascavel e ainda misturou com a onça. Se salvou, porque foi milagre. Esse caso quem mandou pra mim foi o seu José Carlos, lá de Barreiras, na Bahia. Um abraço, seu José. Pois é, de vez em quando as pessoas mandam casos pra mim e eu conto, porque no meu canal hoje nós tem aí mais de 1000 casos. Não é todos que eu já conhecia, que os meus mais velhos contavam. Tem muito caso que as pessoas mandam pra mim. Se você tiver um caso aí, se achar interessante, for mais ou menos dentro do meu estilo, se você gostar, pode mandar. Geralmente aqui embaixo fica o meu WhatsApp, ó. Esse WhatsApp eu deixo aqui para contatos de comerciais, de propaganda e também para quem quiser mandar um caso, tá aqui embaixo. E eu acho bom também quando você vem aqui nos comentários e diz de onde você tá assunto a nós. É bacana demais. Vamos pro caos. Pois bem, um rapaz casou no interior daquele tempo, saiu procurando uma terra, uma fazenda para se empregar, ou um pedacinho de terra mais barato para comprar, ou até mesmo apossado um pedaço de terra que era comum nesse tempo. Aí ele achou um pedacinho de terra mais barato, mas bem distante, bem afastado de todo mundo. Lá ele comprou um pedacinho, apossou mais de um pedaço, casou, foi para lá e começou a vida dele lá, plantando suas coisinhas, fez seu rancho e tal. Aquela vidinha simples, humilde, né? Uma pobreza danada, mas né, o básico da alimentação para aquele tempo tava bom, né? E carne lá era difícil, então carne era só mesmo de caçada. Ele plantava arroz, um milho, um feijão, uma batata, uma mandioca, mas criação de galinha, de porco, de gado, você sabe que é um negócio que não é muito fácil. Mesmo naquele tempo era difícil, tem que formar um pasto, dá um trabalho. Então, a carne lá era mesmo da caça. Ele tinha uma espingardinha simples, espingardinha bate-bucha, que era carregar pela boca, bem fininha. Espingardinha de matar passarinho, matar uma cutia, uma paca, um tatu, coisinha simples. Onça, ele já tinha visto falar, mas nunca tinha visto, nunca tinha caçado onça, não tinha experiência nenhuma com onça. Mas era um homem até mais ou menos que corajoso. Aí ele foi tocando aquela vidinha, nasceu um menino, nasceu 2, nasceu 3... E ele sempre plantando as coisinhas dele, toda semana, pelo menos 1 ou 2 caças, uma cutia, uma paca, um tatu, um veadinho, né, um teu, um coati, uma perdiz, uma codorna, e assim foi levando a vida. E nisso, já passaram-se bastante anos, bastante tempo, a caça foi ficando escassa ali perto da porta dele, e cada vez ele teve que ir estendendo para mais longe, cada vez adentrando mais na mata para ir mais longe. Mas o trem chegou numa dificuldade de uma certa maneira que já estava com 2 semanas que ele ia para a mata e não trazia nada de carne. E a mulher, os meninos já turiam ele. Ô pai, nós estamos comendo sem carne, comendo só arroz com feijão e batata, só tem que comer uma caça para nós. A mulher também já turiando ele. Ele disse, não,
Eu vou sair hoje e eu só volto quando eu arrumar uma caça. Eu vou levar uma redinha pra me armar no mato, se eu achar uma árvore ali, um bacuri, um trem que esses bichos estão comendo. Vou levar um saco de paçoca, levar os trem de pitá, minha espingardinha. Pode ficar tranquilo, meu povo. Eu só volto quando eu matar um bicho. Se eu não voltar hoje, não se preocupe não. Pegou as traias dele, os trem de pitá e entrou no mato. Foi-se embora. Aí é que vem o primeiro problema. Porque na mata, quando você vai entrar na mata, você tem que pedir licença à mata, você tem que, né, fazer o nome do pai, você tem que pedir licença o pai da mata, o caipora, né? Meu avô até fazia um cigarrinho de pai, acendia e botava no gancho do pau, assim, lá numa forquilha, pro caipora não sacanear com ele, né? Essa medalha aqui de São Bento, ó, essa medalha de São Bento, essa aqui, ó. Essa medalha veio do meu bisavô. Esse cordãozinho eu já troquei centenas de vezes, mas essa medalha aqui, ó, de São Bento, era do meu bisavô, veio pro meu avô, veio para meu pai e veio para mim. Eu mando polir ela de vez em quando. Ela não é de ouro, mas acho que ela é um cobre, uma moeda, um trem muito resistente. Às vezes ela fica preta, eu dou um grau nela, ela fica amarelinha. Eles caçavam, os mais antigos, meu bisavô, meu pai, com essa medalhinha de São Bento no bolso, às vezes num cordãozinho no pescoço, ou às vezes dentro da patrona de munição. Então eu uso essa medalha de São Bento, e as poucas vezes que eu cacei quando era menino, eu sempre levava ela, que meu pai botava ela no meu bolso para livrar das cobras e todos os perigos. Enfim, você entrou na mata, você tem que pedir a licença à natureza, a Deus, né? E as lendas que existem por ali, que na dúvida é melhor você ser humilde e pedir licença ao pai da mata, o caipora e outros, não é mesmo? Ele não fez isso e adentrou na mata. Aí tem aquele cipó que o pessoal... Tem lugar que é cipó cambira, tem lugar que é cipó do perdido. Se você passar debaixo dele, da árvore, aroeirinha, você se perde. Você perde a noção de onde é que você tá. Ou então o caipora tá lá em cima da árvore, você passa, ele mija na mão ou mija numa folha e joga no você. Cai um pingo da urina do caipora no seu, você se perde. Você não sabe onde é que você tá. Ou se o caipora der uma subida aqui, pode ser longe. Se você ouviu, você acha que é um passarinho, mas é o assovio do caipora, e o assovio dele é encantador. Você se perde. E isso aconteceu com o homem. Ele se perdeu. Quanto mais ele andava, mais perdido ele estava. Veio a noite e ele totalmente perdido. Aí ele tinha levado a redinha, paçoca, os trem de pitar, né? Ele ainda tentou achar uma árvore lá que podia vir um bicho embaixo e tal. Mas anoiteceu, ele ficou com medo. Como eu falei, ele não tinha experiência nenhuma com onça. Ele subiu numa árvore bem alta, bem resistente lá em cima, armou a redinha dele, comeu a farofa, bebeu a água da cabacinha dele, ficou pitando lá até mais tarde, deu uma dormidinha, falou: amanhã quando o dia amanhecer, eu acho o caminho e vou embora. Mas o efeito, seja ele do mijo do caipora, do cipó cambira, da aroeirinha, ele dura mais de 12 horas para poder passar, para você poder ter noção onde é que você tá. Ou então o caipora vem de novo, aí você ouviu de novo, você acorda. Que o caipora ele faz uma brincadeira pesada, uma coisa, mas a maldade de matar, de coisa não. Então se o trem tiver em perigo, ele também pode te salvar. Mas ele subiu na árvore, dormiu, comeu a paçoca, dormiu, desceu, nada, e andou e foi desertando, foi atravessando. Ele passou para outro município, lugar que ele nem conhecia, perdido. E ele pedindo a Deus, embora não era muito religioso, nada, e para se achar e tal. Ele viu o sol e pelejava. Ele foi andando até que ele achou um descampado, assim, parece que era uma pastagem. Ele viu uma cerca de arame, viu umas vaquinhas, falou: opa, graças a Deus, aqui uma fazenda eu me acho. Aí ele já bem cansado, já com dificuldade, cansado, com fome, que a paçoca tinha acabado, os trem de pitar já estavam acabando. Aí ele viu, beirou a cerca, achou a sede da fazenda, mas isso só muito longe de onde ele estava. Aí ele chegou na sede da fazenda, lá viu o fazendeiro, já foi topar aquele com a cabeça arca, ele com a espingardinha na cintura, a espingardinha no ombro, facão na cintura, né? Jeito de caçador. Aí o
fazendeiro já de cabeça alta e de longe. Não, precisa ter medo não, eu sou caçador, eu me perdi, eu tô com fome, tô com sede e preciso de uma ajuda. Aí o fazendeiro disse, ó, aqui nós não costumamos ajudar ninguém não. Mas como eu tô precisando demais de matar uma onça que tá pegando meus bezerros, se você quiser pegar de empreito essa onça para matar, eu vou te dar comida, vou te dar uma quantia boa em dinheiro e vou te dar um cavalo arriado. Você vai embora com dinheiro no bolso, num cavalo bem arriado e com a barriga cheia se você matar essa onça. Você topa o desafio? Fazer o quê, né? Ele nunca tinha caçado onça, não tinha experiência nenhuma com onça. Aí topa, pode me dar o almoço aí que eu vou almoçar, beber uma água, descansar um pouco. O senhor arruma uns trem pitar pra mim aí, que os meus acabou, e eu vou matar essa onça pro senhor. Essa espingardinha minha aqui, não é apropriada para matar onça, que é uma espingardinha chumbeira, mas se você tiver uma arma boa aí para me arrumar e tal, não, o que nós tem. Levou lá no paiol, mandou escolher, pegou uma cartucheira boa lá, deu ele almoço, bebeu água, deu os trem de pitar. Ó, se você matar a onça, tá combinado, eu vou te dar um pouco de dinheiro, um cavalo bem arriado e você vai alimentar bem. Ó, tem cachorro bom aí, os caseiros da fazenda também tem certa experiência em caçar, mas eles não tá conseguindo matar a onça. Eles já tentaram várias vezes, ela pega aí um bezerro toda semana. Essa onça já me deu um prejuízo muito grande e eu preciso matar essa onça. Então é o seguinte, vou vibar o fogo aqui, senão meu feijão não cozinha. Você vai sair com os caseiros, chamou lá 2 caseiros corajosos, experientes. Pegou também suas espingardas, encheram a barriga, deu eles uma matula para comer e eles adentrou na mata. Ó, geralmente ela pega naquela mata lá no pasto da bica, no pasto da gueiroba, ela vem daquele lado lá, ou ela vem de lá ou ela vem de cá. Então nós soltamos os cachorros, logo os cachorros vão achar ela e tem um lugar que ela passa. Ó, que ela desceu nessa baixada, ela some e ninguém acha, os cachorros perdem dela toda vez. Toda vez que essa onça desce lá nessa baixada, nós perdemos dela lá e não consegue pegar. Então você, como é experiente, corajoso, você vai ficar lá nessa baixada, nós vamos mostrar o seu onde é. Levou ele lá no bico de 2 corgas, assim, uma mata fechada. Chegava a ser escuro dentro da mata. Falou, ó, você que é experiente, você vai tomar conta aqui, ó. Você fica, os 2 corgas assim, ó. Você vai ficar caminhando de um corgo pro outro, de um corgo pro outro nessa ponta aqui, que ela passa aqui. Toda vez que ela chega aqui nesse capão, ela some. E nós não conseguimos matar. Então você que é experiente, você fica aqui. Espingarda boa. E nós vamos dar a volta por cima no cerrado e vamos soltar os cachorros lá na cabeceira da mata, uns 5 km para frente. E assim foi feito. Ele ficou lá, os povo andou lá, ele comeu uma matula, fumou um cigarro, quase cochilou lá debaixo do pé de pau. De repente ele escutou a tribuzana. Aí tinha juntado mais cachorro, lá vinha uns 10 cachorros, qual, o outro. Cachorro latindo de tudo enquanto é jeito. Que juntou cachorro da vizinhança e juntou tudo, mais os cachorros do fazendeiro, e vem aqui a tribuzana que só de escutar ele ficou com medo. Falou, agora eu vi a avó pela grita. Nunca vi uma onça, nunca dei um tiro numa onça, não tenho experiência nenhuma com onça. O que é que eu vou fazer? Olhou para ver se tinha uma árvore grande para ele subir, tava meio ruim de subir. Aí ele olhou para frente assim, tinha um pau velho caído. Um pau velho daquelas árvores antigas de 500 anos. 5 homens não abraçavam aquele tronco, deitado no chão assim, ó. Caiu no pau, uma árvore, uns 10 metros de comprimento, aquele tocão, ocado por dentro. Ele olhou, chega a tá liso. Aquele buraco assim, lisinho, aquele mundo velho. Mais de 1 metro de diâmetro, a boca daquele coisa. Ele falou, é aqui que eu me escondo. Vou socar dentro dessa árvore aqui. Porque ela passa, vai embora e eu digo que ela não passou, eu dou um tiro pra cima e diz que errei, eu faço alguma coisa. Pegou a espingarda, botou lá no chão, na porta do buracão da árvore, tirou o facãozinho que tava atrapalhando ela pra entrar, tirou o chapéu, embolou assim, foi entrando meio de lado assim de banda.
E foi entrando pra árvore dentro. A árvore de âmbito grande, né? Ele era um homem pequeno, dobrou e foi entrando pra dentro da árvore. Aí lá no fundo da árvore, a árvore já tava meio podre, né? Aí tinha um rachado assim, ó. Viu a luz do sol, clareou. Quando ele bateu a luz do sol que clareou, que ele olhou, um lepa de um cascavel e sacudiu o chocolate pra ele. E ele tinha deixado o facão lá fora, tava sem nada. Falei, pá, agora eu vou ficar quieto por aqui. Ficou assim uns 2 metros de distância do cascavel, lá emboladinho, e falou, não, aqui a tribuzana passar, eu saio daqui. Tava com a lanterninha na capanga, lá de fora eu dou um tiro nessa cobra e na matela aqui dentro. E falo que atirei na onça e fiquei por isso mesmo. E assim ele fez. Aí lá vem o trem desdobando de lá pra cá, meu amigo. Parece que a mata chega tremia. Se tivesse lá Caipora, o pai da mata, e mais alguma lenda, é capaz que até essas lendas correram, que a tribuzana veio feia, meu amigo. A tribuzana é feia. Só quem já viu, como eu já presenciei, você vê aí uns 10 cachorros atrás de uma onça, atrás de uma caça numa mataria, meu amigo, é barulho de dar medo em qualquer caboclo. E o trenzinho pra cá que chega e vinha escurecendo. E ele lá dentro, emboladinho, quietinho. De repente ele ouviu uma boia e olhou pra frente, ó a onça entrando no buraco. Lá era o lugar que ele escondia e lograva os cachorros. Meu amigo. Aí o trem azedou. A sorte dele, que a onça também veio com medo, e como os cachorros estavam chegando perto dela, ela entrou de fasta no buraco. Porque se ela entrasse assim, não dava pra ela virar e os cachorros podiam pegar a bunda dela. Então a onça já astusta. Ela veio e entrou de fasta e foi vindo com a bunda pro rumo dele. E lá e vem, lá e vem, lá e vem, lá e vem, nisso a cachorrada chegou. A cachorrada chegou, de vez em quando um entrava no buraco, ela dava um tapa, matava ele, ou tentava matar, e aqui a tribuzana ia lá atrás. E cada vez que a cachorrada ia chegando e apertando ela afastando mais para trás pro rumo dele, ele falou, agora lascou. Quando ela encostar a bunda em mim aqui, ela me pega, ela dá um jeito de virar aí dentro, ou ela vai lá fora e vem de frente e me pega. Agora eu tô enrolado. E ele foi chegando pra perto do cascavel, e o cascavel... A onça tava tão com medo, tão assustada com aquele monte de cachorro, que ela nem tava escutando o barulho da cobra. E a onça veio chegando e empurrando ele pra perto do cascavel. Empurrando, e ele com medo falou, agora eu tô entre a pedra e o fuzilo. Olha a ideia dele. Não tinha outra saída pra ele, né? Ou ele ia morrer pela boca da onça ou ia morrer pela boca do cascavel. Um homem apertado, ele fica até perigoso. Por isso que os mais velhos diziam, não aperta um homem medroso não, que ele, se ele não tiver saída, ele se torna um homem corajoso. E foi o que aconteceu com o baixinho, o caçador, meu amigo. Ele, vendo o aperto, a onça chegando, o rabo dela já tava passando quase na cara dele e ela já tinha percebido ele, olhava ele assim tentando virar, mas não dava, que o oco pra frente vai, né, vai afinando, o oco foi afinando, falou, aqui não tem jeito. Ele arrumou uma casquinha de pau lá, um pedacinho, foi mexendo, e o cascavel já dando bote, ele levou a casquinha assim, ó, e prensou a cabeça do cascavel no chão, e foi com a outra mão e catou aqui, ó, pertinho da boca do cascavel, e o cascavel abriu aquele bocão, e você sabe que a cobra, quanto mais estressada ela tá, mais raiva ela tem, mais adrenalina ela tá, mais veneno ela produz. Então ela tava com as bolsas cheias de veneno, né? O que ele fez? No que ele catou ela aqui, ó, segurando pro pescoço, ela enrolou no braço dele. E ele com medo, como eu te falei, né? O medo faz o homem ter coragem, né? Porque entre a vida e a morte, ele opta pela vida e faz qualquer coisa. Então a cobrona enrolada aqui no braço dele e ele segurando a cabeça dela aqui, ó. Olha a ideia dele. A cascavel tava com a boca aberta, ele levou na polpa da onça. Ela pra trás, levou no quarto dela e de um lado, que a onça chegou a dar aquele berro. E o cascavel, como eu falei, ele produz muito veneno, né? Ele deu uma esvaziada nas bolsinhas de veneno, injetou tudo na onça. A onça com sangue quente, cansado, o sangue girando muito, o coração dela soitado, né?
aquele sangue aquele veneno esparramou na onça ligeiro demais. E ele ficou ali com os cavelos, deu uma sacudida nele, mexeu ali, que ele já tinha experiência, que quanto mais adrenalina e mais nervosa a cobra ficar, mais veneno ela produz. Buliu com ela ali, mexeu e tal, e coisa, já tava lascado mesmo, pra lascar de meio farta pouco. Levou na outra polpa da onça, levou do outro lado, deu com as cavelas, tcham! Mordeu assim que a bicha deu aquele berro, aí ela não aguentou. Ela não aguentou e arrancou pra fora. No que ela arrancou pra fora, ela só teve força pra sair da porta lá da árvore, da toca dentro da árvore. Ela saiu assim, quando ela andou uns 2 metros assim da boca do pau, do oco do pau, ela muquecou. E a cachorrada montou em cima. Aí ele saiu pra fora, pegou a espingarda, deu um tiro no pé do pescoço dela aqui, jogou a espingarda pra lá, pegou o facãozinho e ficou assontando. Quando ele viu que os outros caçadores estavam perto, já rasgando mato perto, ele montou em cima da onça, começou a gritar, começou a dar tapa na cara dela assim, começou a dar lapada e foi metendo o facão na cabeça dela. Pá, 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 cortou a cabeça dela, tudo de facão. Quando os homens abriu a mata assim que avistou o homem lá em cima da onça, e a onça já... Aí ele pegou, tá vendo aqui? Aqui você achou um caçador, aqui acaba macho, aqui é caçador de onça, eu sou filho de caçador de onça, neto de caçador de onça, bisneto de caçador de onça, e nunca uma onça no mundo me desafiou, você foi aprendendo. Toma, bicho, e pá! Rapaz, o cabo é matador mesmo, o cabo é corajoso demais. Aí juntar lá, estavam uns 4 companheiros lá, e ali falou, é muito pesada a onça e muito longe para nós levar, né? Pra você ganhar o prêmio lá do fazendeiro, nós vamos tirar o couro dela aqui mesmo e levar para ele para você receber seu pagamento. Assim foi feito, juntaram lá e ajeitaram ela, tiraram o couro da cabeça todo rasgado do facão. Chegou lá na fazenda com o couro da onça dentro do saco. Ah, mas o fazendeiro ficou contente demais. Falou, não, moço, nós vai fazer o seguinte, eu quero contratar você para trabalhar comigo. Ele, não, eu não posso não, só porque eu tenho um sítiozinho, eu tenho uma fazendinha, eu tenho mulher, eu tenho menino lá, e é muito longe daqui, eu já atravessei o município para cá que eu perdi, agora eu já sei mais ou menos o rumo de casa, eu vou pegar o cavalo arreado que o senhor me deu, quero que o senhor me arruma mais uma comida para mim comer, mais uns trem de pitar, uma matula para mim comer no caminho, já tá bom o dinheiro que o senhor falou que ia me dar. Fazendeiro, não, aqui você mexeu foi com o homem. E eles estavam até com medo dele, que é um homem valente daquele, os vaqueiros, não, chefe. O homem deu um tiro na onça, não morreu, ele pulou, nós chegamos lá e tava acabando de matar ela com facão. O homem é bravo demais, o homem tem coragem demais e é astuto mesmo na caçada de onça. E eles falavam, quando nós chegou, ela apesar de estar morta, mas o peão sempre aumenta um tantinho, né? Falou, não, ela tava com as mãos assim, tentando pegar ele, ó. E ele botava os pés em cima da mão dela, ela mexia com ele assim, tentando pular, e ele montado em cima dela, igual se tivesse montado em cima de um boi bravo, em cima de um cavalo. E a onça mexia e ele passava o pé e a luta foi feia, mas ele nem caiu da onça, ele não caiu e matou. Eu vi, o outro eu também vi, não, eu também vi. O fazendeiro admirado dele. Tá bom. Tá aqui, ó, o cavalo arriado, você pode escolher entre a tropa. Tem burro, tem mula, tem cavalo. Você pode escolher o cavalo, o animal que você quiser. Você pode escolher o arreio lá no paiola, o arreio que você quiser, a rédea que você quiser, o laço que você quiser, o peitoral, o rabicho. Pode traiar o cavalo do jeito que você quiser. Essas espingardas nossas que tá aí, ó, se você gostou dessa espingarda, eu vou te dar também essa espingarda. Vou te dar aqui uma quantia boa em dinheiro, mas é o seguinte, você pode ir embora, o nosso combinado tá combinado, aí é o seguinte, eu quero que você volte para trabalhar comigo, eu vou dar até um pouco de dinheiro a mais aqui para você, ó, tá aqui, ó, 100 conto de réis, é o que eu falei que ia te dar, tá aqui, eu vou te dar mais 200 aqui, ó, esses 200 aqui eu tô fazendo um adiantamento para você, você resolver suas coisas lá e vir trabalhar para mim. Porque aqui, um homem igual você, da coragem que você tem, caçador de onça, eu ainda vou ganhar dinheiro usando você. Que aí o que nós faz? Nós vamos caçar onça aqui na nossa fazenda. E quando tiver uma onça pegando criação num vizinho aí,
Nós cobra dele e você vai lá e mata. Então você pra mim é uma galinha dos ovos de ouro, que você vai me ajudar a cuidar aqui da minha fazenda, matar as onças. Você sabe mexer com gado? Ele disse, não, eu faço de tudo, sei fazer de tudo. Aí montou num cavalão dos melhores que ela ajeitou, a espingardona, a traia, né? Os 300 contos de réis no bolso, pegou mais ou menos a direção da casa dele e se mandou. Isso já estava com 3 dias que ele estava sumido. Aí a mulher já estava chorando, não tinha vizinho para ela pedir ajuda, que a terra era muito distante, muito afastada, nem estrada não tinha, eram uns treirinhos pelo meio da mata. Nem sair de lá a gente não saía. Aí passou já esses 3 dias, de repente o homem chega. O homem chega com os bolsos cheios de dinheiro, com comida. Pelo caminho ele comprou queijo, comprou carne, comprou frango, comprou carne. Chegou com um cavalo cheio de coisa boa, rapadura, coisa para os meninos. E foi aquela festança. E ele demorou mais uns 3 dias para poder contar para a mulher e para os meninos tudo o que ele passou, né? Que ele deve ter passado debaixo do cipó cambira, ou da aroeirinha, ou do cipó encantador perdido, ou do assovio do caipora, que ele se perdeu, que ele dormiu e tal, e coisa. Chegou no fazendeiro, ele ficou contando esse caso e descendo a carga do cavalo, aquela felicidade do mundo. Aí quando terminou, a mulher falou para ele, pois bem, você contou tudo, e você ganhou os 100 contos de réis e mais 200 para você voltar para trabalhar na fazenda. E agora eles, com essa espingarda boa aqui que eu ganhei, com esses 300 contos de réis, você acha que eu ainda vou cair noutra caçada de onça? Não tenho experiência nenhuma com onça. Morro de medo de onça. Caguei na carça de medo daquela onça. Quase que eu morri. Você acha que eu vou voltar? É nunca. Eu fiz a melhor caçada da minha vida, a melhor caçada de todos os tempos. Esses 300 contos de réis aqui, ó, eu comprei essas coisinhas todinhas, não gastei 10. Eu vou comprar umas vaquinhas, vou comprar porco, vou comprar mais galinha, vou procurar um peão para ajudar nós a trabalhar, para nós abrir mais umas rocinhas. Mas naquele fazendeiro lá, eu voltar? Nunca mais. E nunca mais ele voltou. Lá ele tocou a vida dele, aumentou as criações dele, aumentou as rocinhas dele, mexeu. Certamente o progresso foi chegando mais perto dele, né? Mas o fazendeiro, nunca mais ele pôs os pés. E se ele já tinha muito medo de onça, desde em diante, é que ele ficou comendo mesmo. E ele aprendeu. Chegar na mata, fazer o nome do pai, pedir licença ao caipora, o pai da mata, pedir a bênção de São Francisco. Aí ele nunca mais teve problema, nunca mais topou com onça, diminuiu também as caçadas, porque ele tinha muita coisa para fazer, que ele tinha muita criação, né? Tinha que zelar das coisas, aumentou as roças. E assim, fim daqui mais um Caos Caipira. Se você gostou, você manda para seus parentes, para seus amigos. E assim a cultura do Caos Caipira vai rompendo Brasil afora. Ora, galopeia, ora troteia, ora vai num viajeirinho, mas tá sempre andando. Todo dia, cada caos que nós conta tá aumentando as visualizações, tá aumentando os inscritos. Nós vai devagarinho, mas nós não para, né? Nós é igual a cantiga do grilo, vai ti, 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 mas vai direto. E eu agradeço vocês aí por estar acompanhando nós, por estar comentando, por estar compartilhando e ajudando eu a valorizar a cultura do Caos Caipira, porque antigamente era assim, ó, no pé do fogo que a gente aprendia a religião, a história do Brasil, a história do mundo, até a própria Bíblia, como eu sempre disse. A Bíblia foi escrita por parábolas e nós da roça aprendemos até a própria Bíblia por causos que contavam os nossos mais velhos. Por isso que todo caos, às vezes ele parece muito ser mentira, algumas partes, às vezes parece que eu inventei ou que outros mais atrás inventou. Pode até que alguma coisa aumentou, outra coisa diminuiu, que o caos vai passando de pessoa para pessoa, de geração para geração, de estado para estado. Pode aumentar alguma coisa e esquecer alguma coisa. Mas a espinha dorsal do caos aqui, ó, todos
você pode ter certeza que tem um grande fundo de verdade. Espalha com seus amigos e vamos com nós aí contando os causos caipira. Um abraço a todos que assuntou aqui até agora.